Olá, eu sou o Lucas, e hoje vamos explorar uma interessante pesquisa sobre fibrose cística que se tornou parte de um e-poster. Foram estudados 6 pacientes, 4 colonizados pela bactéria Pseudomonas aeruginosa e 2 sem essa colonização. Qual é o nosso objetivo? Descobrir como a Pseudomonas afeta os fungos na microbiota oral desses pacientes. E os resultados foram surpreendentes. Antes de tudo, vale lembrar, a fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo, provocando a produção de muco espesso e viscoso. Mas quando a Pseudomonas entra em cena, a história fica ainda mais complexa. Essa bactéria é conhecida por seu comportamento agressivo. Será que ela também controla os fungos ao seu redor? É isso que investigamos. A questão é, como exatamente ela faz isso? Coletamos amostras orais trimestrais e usamos o sequenciamento genético, ou seja, o NGS, para analisar 2 aspectos cruciais. Primeiro, a proporção, isto é, a porcentagem de cada fungo na comunidade. Segundo, o quantitativo, ou seja, a abundância real do DNA fúngico. Isso nos permitiu ver não apenas quem dominava, mas o quanto esses fungos eram realmente abundantes. No e-poster, apresentamos 4 pacientes, os pacientes 1 e 2 com Pseudomonas e os pacientes 3 e 4 sem Pseudomonas. Neste vídeo, além desses, vamos analisar mais 2 casos com Pseudomonas, que chamaremos de pacientes A e B para evitar confusão. Começando pelos pacientes com fibrose cística com Pseudomonas. O nosso paciente 1 nos apresenta um caso paradigmático, 99,89% de proporção de Cândida. Isso significa que praticamente todas as sequências de fungos detectadas eram Cândida. Porém, o quantitativo de 20,42% revela que essa dominância ocorreu em um ambiente microbiano empobrecido, como se tivéssemos uma floresta onde 99% das árvores são pinheiros, mas com pouquíssimas árvores no total. No nosso paciente 2, inicialmente ele apresentou 100% de Cândida, tanto em proporção quanto quantitativo, evoluindo para uma maior diversidade proporcional, 49% de Cândida e 29% de Cladosporium. Mas o detalhe crucial, os quantitativos totais eram 5 vezes menores que nos pacientes sem Pseudomonas, ou seja, mesmo com mais espécies, a quantidade absoluta de fungos permanecia muito baixa, como um ecossistema frágil. Já o paciente A teve algo diferente. Ele obteve 89,75% de proporção de Sterigmatomyces com 74,86% de quantitativo, sendo especialmente preocupante. Isso indica que esse fungo raro não só dominou a comunidade, ou seja, proporção, mas também se multiplicou intensamente, ou seja, quantitativo alto. É como uma espécie invasora que não apenas domina, mas expande seu território de forma agressiva. Agora, analisando nosso paciente B, tivemos algo interessante, um colapso microbiano, com 0,01% de quantitativo, equivalendo a um deserto biológico, ou seja, quase nenhum DNA fúngico detectável. Mesmo na recuperação posterior, os quantitativos permaneceram 10 vezes abaixo do normal, sugerindo dano prolongado ao ecossistema, como um solo que não se recupera após uma queimada. Passando agora para os pacientes sem Pseudomonas, sendo representados no e-poster como paciente 3 e 4, tivemos achados diferentes. O paciente 3 apresentou dominância rotativa entre fungos, com proporções variáveis. Penicillium 92%, Esofiala 75% e Valemia 54%, em coletas distintas, mas sempre com coexistência de outras espécies em proporções significativas. Exemplo, Valemia 54% mais Cladosporium 46% na terceira coleta. Além disso, manteve quantitativos estáveis e altos, 8 a 9,5%, demonstrando um ecossistema resiliente. Mesmo quando um fungo predominava temporariamente, a diversidade geral e a abundância total de fungos permaneciam saudáveis, como uma floresta onde diferentes árvores assumem a liderança em estações variadas. Mas o ecossistema como um todo se mantém equilibrado. O nosso último paciente apresentou Valemia com 66,82% em quantitativo alto, sendo o oposto do que vimos com Pseudomonas. Aqui temos um fungo dominante, mas em um ambiente rico, ou seja, alta quantidade total de DNA fúngico, com outras espécies presentes em proporções significativas. É como uma árvore grande numa floresta cheia de vida. Resumindo, os pontos-chave que encontramos foram: em pacientes com Pseudomonas tivemos proporções extremas, exemplo, 99% Cândida. Quantitativos baixos, 0,01 a 20%. Dominância em ecossistemas pobres. Padrão, supremacia microbiana. Já em pacientes sem Pseudomonas, proporções balanceadas. Quantitativos altos, 8 a 66%. Dominância em ecossistemas ricos. Padrão, democracia microbiana. Entender essa diferença é crucial. A Pseudomonas não só seleciona micro-organismos, como Cândida, mas esgota os recursos do ecossistema, isto é, levando a quantitativos baixos.
Já sem ela, mesmo quando um fungo domina, como valêmia, faz parte de uma comunidade próspera e isso faz toda a diferença clínica. Isso é grave porque baixos quantitativos com alta proporção, como no paciente 1, indicam ecossistemas vulneráveis a infecções. Cândida e Sterigmatomyces em dominância estão associados a risco 3 vezes maior de exacerbações pulmonares, redução da eficácia de antifúngicos, progressão mais rápida da doença. A diversidade preservada nos pacientes sem pseudomonas sugere efeito protetor contra complicações. Nossos dados sugerem que a pseudomonas não é apenas uma colonizadora, ela é uma arquiteta da desbiose fúngica. Ao reduzir a diversidade e promover fungos oportunistas, cria um ciclo vicioso que aumenta hospitalizações, limita opções terapêuticas, pode acelerar o declínio pulmonar. Mas há esperança. Entender esses padrões nos permite desenvolver novas estratégias probióticas, terapias combinadas como antimicrobianos mais antifúngicos, marcadores precoces de risco. Precisamos mencionar também que, apesar dos achados interessantes, esse estudo contou com um número pequeno de participantes. Ou seja, para confirmar as hipóteses levantadas e entender melhor essas relações, seria essencial ampliar o número de pacientes avaliados em pesquisas futuras. Este é um desafio científico com implicações reais para a saúde. Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe com quem também pode se interessar. Juntos, estamos construindo uma ciência mais acessível e transformadora. Cada descoberta nos aproxima de tratamentos mais personalizados e eficazes para a fibrose cística.